missão Osiris-Rex foi criada com o objetivo de visitar o asteroide Bennu, coletar amostras e retornar à Terra. O asteroide Bennu foi escolhido por ser acessível e ter uma composição primitiva, potencialmente oferecendo pistas sobre a origem do sistema solar e a vida na Terra. A Osiris-Rex é uma missão de ciência planetária, a terceira selecionada no programa New Frontiers, depois das sondas Juno e New Horizons, que temos vídeos delas aqui no canal. O lançamento da Osiris-Rex ocorreu em setembro de 2016. Ela sobrevoou a Terra em 22 de setembro de 2017 e atingiu a proximidade do asteroide Bennu em dezembro de 2018. Um dos aspectos mais interessantes sobre esta missão é o fato de que a Osiris-Rex está orbitando Bennu, que tem apenas 500 metros de largura. Um objeto desse tamanho quase não tem gravidade, o que explica que uma órbita em Bennu leva 62 horas a uma altitude de quase 2 km. No entanto, orbitar Bennu foi necessário para mapear sua superfície com precisão. Esse exame detalhado buscava encontrar o melhor local de pouso para Osiris-Rex, que na verdade é uma missão de retorno de amostras. Os cientistas tinham como objetivo recuperar cerca de 60 gramas de amostras da superfície de Bennu e devolvê-la à Terra em perfeitas condições. Uma amostra diretamente de um asteroide, protegida em uma caixa livre de contaminação, pode dar uma visão muito maior da natureza dos asteroides do que qualquer coisa que já observamos antes. Com essa amostra, os cientistas serão capazes de pesquisar compostos orgânicos como aminoácidos, materiais hidratados como argilas e outras substâncias que de certa forma seriam difíceis de se detectar. No entanto, o que os cientistas não esperavam é quanto que a superfície do asteroide estava coberta por grandes rochas. Para dar uma ideia de escala, as maiores rochas de Bennu tinham uma altura de 20 metros e um tamanho de um campo de futebol. Isso tornou a escolha do local de pouso um pouquinho mais complicada, né? Mas em 2019, a NASA anunciou o local de pouso para a retirada da amostragem, conhecido como Nightingale. Durante a coleta, os painéis solares foram arrumados numa configuração de Y-wing para minimizar a chance de acumulação de poeira durante o contato e dar mais clareza da superfície caso a espaçonave gire durante o contato. A descida foi bem lenta para minimizar a utilização dos propulsores e priorizar o contato em ordem de reduzir a contaminação da superfície do asteroide pelo propelente de hidrazina não utilizado. O contato com a superfície de Bennu foi detectado usando acelerômetros e a força de impacto foi amenizada por uma mola no braço da sonda. Quando ocorreu o contato na superfície, uma explosão de nitrogênio foi lançada, com um estouro de partículas de regolito menores que 2 centímetros na cabeça do coletor de amostras, localizada no fim do braço robótico. Um tempo de 5 segundos foi necessário como duração para a coleta e mitigar a chance de colisão. Depois do tempo acabar, foi iniciada a manobra de retorno para uma saída segura do asteroide. Após realizada a amostragem, a Sample Return Capsule foi aberta para guardar a cabeça da amostragem. O braço foi retraído na configuração de lançamento e o SRC foi fechado e lacrado para retorno à Terra. Em maio de 2023, a espaçonave disparou os motores principais e a potência máxima por 7 minutos. Essa aceleração mandou a espaçonave a quase 1000 km/h rumo à Terra. As amostras históricas pousaram nos Estados Unidos em setembro daquele mesmo ano, marcando o fim da missão que foi até o asteroide a 320 milhões de quilômetros da Terra, tocou o solo, coletou amostras e voltou para casa. Cientistas abriram o recipiente com as amostras no dia seguinte da sua chegada. Vamos entrar em detalhes dessas amostras em outro vídeo, beleza? Quando a Osiris-Rex deixou Bennu em maio de 2021 com uma amostra a bordo, ele tinha 1/4 do seu combustível sobrando e seus instrumentos estavam em ótimas condições. Assim, em vez de desligar a espaçonave depois do que ela entregou sua amostra, a equipe da NASA propôs enviá-la a uma missão bônus para o asteroide Apophis. Espera-se que o asteroide passe pela Terra a 13 de abril de 2029, cerca de 32 mil quilômetros, e
Isso é mais perto do que alguns satélites feitos pelo homem. Essa proximidade vai permitir a observação detalhada do asteroide, que mede aproximadamente 370 metros de diâmetro. A esperança dos cientistas é que a sonda consiga alcançar o asteroide nesse período. Apófis é o deus egípcio do caos e da destruição. Viajando a quase 27 mil km por hora, o asteroide foi descoberto em 2004 e assustou os cientistas. A princípio, ele foi apontado como uma das rochas mais perigosas que poderiam impactar a Terra, mas depois de estudos, descobriu-se que o asteroide não vai colidir com o planeta por pelo menos 100 anos. Agora, sob o nome OSIRIS-APEX, a espaçonave se prepara para voar a cerca de 74,8 milhões de quilômetros do Sol, na órbita de Vênus e muito mais próximo da estrela do que foi construída para operar. Para evitar que o excesso de radiação afete a sonda, a equipe de pesquisadores por trás da missão irá reposicionar um de seus painéis solares para que ele forneça sombra aos instrumentos mais sensíveis. O outro continuará sendo mantido em direção ao Sol para captar energia para a missão. Se a missão ocorrer conforme o planejado, a sonda irá se aproximar do Apófis no mesmo momento em que a rocha passar a cerca de 32 mil quilômetros de distância da Terra. O mais próximo foi um objeto com quase 400 metros já chegou do nosso planeta. Quando a OSIRIS-APEX fizer sua aproximação com a rocha, ela irá disparar seus propulsores para levantar rochas e poeiras soltas na superfície do asteroide. A análise desse material irá fornecer aos cientistas uma oportunidade de analisar a estrutura e composição química do asteroide. Até lá, a sonda não irá se comunicar com a Terra, exceto pelos seus sistemas críticos. Quando ela se encontrar mais distante do Sol, em março de 2024, seus instrumentos deverão ser ligados e testados. Imagine um artefato humano viajando por uma região inexplorada do espaço, enviando mensagens de volta à Terra enquanto se aventura além dos limites conhecidos. As sondas Voyager 1 e Voyager 2, lançadas pela NASA em 1977, continuam a fazer exatamente isso. Essas pequenas máquinas, agora localizadas a bilhões de quilômetros de distância, atravessaram os confins do nosso sistema solar e nos forneceram um fluxo constante de informações sobre o espaço interestelar. Vamos mergulhar na fascinante jornada dessas sondas pioneiras, que continuam a expandir nossos horizontes científicos e a inspirar a exploração futura. Mesmo após sua missão planetária, as descobertas das Voyager nos últimos 20 anos trouxeram informações incríveis sobre os limites do nosso sistema planetário e além. As duas sondas aproveitaram um raro alinhamento planetário que acontece a cada 176 anos, permitindo às sondas de usar assistências gravitacionais para visitar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Prontos? Então, bora lá! As sondas Voyager foram lançadas pela NASA em 1977, com a missão inicial de explorar os planetas gigantes do sistema exterior e suas luas. Voyager 2 foi lançada primeiro, em agosto de 1977, seguida pela Voyager 1 em setembro do mesmo ano. A Voyager 1 fez um sobrevoo de Júpiter em 1979, capturando imagens detalhadas das suas luas, incluindo Io, que revelou intensa atividade vulcânica. Em seguida, passou por Saturno em 1980, proporcionando dados valiosos sobre os anéis e as luas, incluindo Titã, cuja atmosfera densa intrigava os cientistas. Voyager 2 seguiu um percurso semelhante, visitando Júpiter em 1979 e Saturno em 81. Continuou sua jornada até Urano em 1986, oferecendo as primeiras imagens de perto do planeta e suas luas, e finalmente alcançou Netuno em 1989, onde descobriu a existência de tempestades violentas e mais anéis planetários. Após completar suas missões planetárias principais, as sondas foram direcionadas para o espaço interestelar, iniciando suas missões estendidas. Equipadas com instrumentos científicos para medir campos magnéticos, partículas carregadas e ondas de plasma, as sondas continuaram transmitindo dados enquanto se afastavam do Sol. Em 2004, a Voyager 1 entrou na Heliosheath, a região mais externa da heliosfera.
onde o vento solar é desacelerado pela pressão do meio interestelar. Em 2012, a sonda fez história ao se tornar a primeira sonda a entrar no espaço interestelar, cruzando a heliopausa, a fronteira onde a influência do vento solar termina e a do meio interestelar começa. Esse evento foi confirmado pela análise dos dados de plasma e partículas carregadas. A Voyager 1 está se movendo em direção à constelação de Ofiuco. Lembrando que isso não significa que a sonda saiu inteiramente do sistema solar, mas é que a partir dali, o vento de outras estrelas também pode impactar nos registros da nave. Para sair do sistema solar precisa percorrer aproximadamente 1 ano-luz, o limite estimado para o fim da nuvem de Oort. É muito longe. Enquanto isso, em 2007, a Voyager 2 entrou na heliosfera, mas em uma região diferente da Voyager 1, oferecendo dados complementares e permitindo um estudo comparativo das condições no limite do sistema solar. A Voyager 2 está se movendo em direção à constelação de Sagitário. De 2014 a 2024, no espaço interestelar, a Voyager 1 continua a medir as densidades de plasma, campos magnéticos e partículas energéticas. As observações mostraram variações inesperadas na densidade do plasma, indicando que o meio estelar é mais espumoso e turbulento do que se pensava anteriormente. Em 2019, a sonda detectou um aumento nos raios cósmicos galácticos, fornecendo dados sobre a proteção natural que a heliosfera oferece contra a radiação espacial. Em 2018, a Voyager 2 se juntou à sua sonda irmã, cruzando a heliopausa. As medições da Voyager 2 ajudaram a confirmar os dados da Voyager 1 sobre o limite da heliopausa e fornecendo uma visão tridimensional do limite do sistema solar. De 2018 a 2024, a sonda continua a transmitir dados valiosos sobre o plasma interestelar, campos magnéticos e partículas. As comparações entre os dados da Voyager 1 e Voyager 2 revelam diferenças interessantes nas condições do meio interestelar em direções diferentes. Ambas as sondas têm contribuído para a compreensão da estrutura da heliopausa, revelando que essa fronteira não é lisa, mas sim complexa e dinâmica. As medições de densidade de plasma da Voyager 1 têm mostrado que o espaço interestelar próximo é mais variado e turbulento do que o previsto, com ondas de plasma densas e finas. As observações do campo magnético no espaço interestelar têm fornecido pistas sobre como a heliosfera interage com o meio interestelar local. A comunicação com as sondas Voyager é um desafio devido à crescente distância. A energia disponível para os instrumentos está diminuindo à medida que os geradores termoelétricos de radioisótopos se degradam. No entanto, as equipes da NASA têm gerenciado cuidadosamente o uso de energia para maximizar a longevidade das sondas. A expectativa é que as sondas possam continuar a transmitir dados até a década de 2030, fornecendo informações inestimáveis sobre as regiões mais distantes do Sistema Solar e o espaço interestelar. As Voyagers continuam a ser emblemas da exploração humana, enviando dados de regiões nunca antes alcançadas por qualquer artefato feito por nós. Suas missões estendidas têm transformado nossa compreensão do espaço interestelar e das fronteiras do Sistema Solar, inspirando futuras gerações a continuar explorando o cosmos. A sonda Dawn foi uma missão histórica da NASA, projetada para explorar dois dos maiores corpos do cinturão de asteroides, Vesta e Ceres. Sua idealização começou no final dos anos 90, quando cientistas perceberam que esses corpos poderiam conter pistas cruciais sobre a formação do Sistema Solar. A ideia era ambiciosa, estudar dois mundos completamente diferentes, algo nunca antes tentado na história da exploração espacial. O cinturão de asteroides é uma vasta região localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter, onde milhões de pequenos corpos rochosos e metálicos orbitam o Sol. Esses asteroides são remanescentes da formação do Sistema Solar, ocorrida há cerca de 4,6 bilhões de anos. Acredita-se que a intensa força gravitacional de Júpiter tenha impedido que esses fragmentos se unissem para formar um planeta, deixando-os dispersos ao longo dessa faixa.
O cinturão de asteroides contém objetos de diferentes tamanhos, desde partículas minúsculas até corpos com centenas de quilômetros de diâmetro, como Vesta e Ceres, os maiores dessa região. Uma preocupação comum na exploração espacial era a possibilidade de impactos de naves com esses asteroides, dado o grande número de corpos presentes. No entanto, o cinturão é surpreendentemente espaçado, com vastas distâncias entre os objetos. A primeira sonda a atravessar essa região foi a Pioneer 10, lançada pela NASA em 1972, rumo a Júpiter. Temos um vídeo sobre essa missão no canal, vale a pena passar lá. Na época, havia receio de que ela pudesse colidir com algum asteroide, mas a missão provou que o cinturão, embora populado, é relativamente vazio em termos de risco de impacto. A descoberta e o estudo dos asteroides oferecem aos cientistas uma oportunidade única de investigar materiais primordiais que permanecem praticamente inalterados desde os primórdios do Sistema Solar. Isso faz do cinturão uma espécie de museu cósmico, guardando pistas valiosas sobre a formação e a evolução dos planetas. Missões como a Dawn foram cruciais para explorar esses corpos de perto e revelar suas complexidades. Após anos de planejamento e desenvolvimento, a Dawn foi lançada em setembro de 2007. Ela utilizou uma tecnologia inovadora, a propulsão iônica. Diferente de motores convencionais que utilizam explosões rápidas de combustível para gerar um empuxo, o motor iônico acelera íons, partículas eletricamente carregadas, para fora da nave, produzindo um impulso muito suave, mas constante. Embora esse tipo de motor gere uma aceleração mais lenta no início, ele é extremamente eficiente, permitindo que a sonda alcance altas velocidades ao longo do tempo, economizando combustível para longas jornadas no espaço. A jornada da Dawn começou por Vesta, o segundo maior objeto do cinturão de asteroides, com cerca de 525 km de diâmetro. Vesta foi descoberto em março de 1807 pelo astrônomo alemão Heinrich Olbers, o mesmo que havia descoberto o asteroide Pallas 5 anos antes. A descoberta de Vesta foi feita por observações telescópicas, que naquela época estavam se tornando cada vez mais comuns com o avanço da tecnologia de telescópios. Olbers estava particularmente interessado no cinturão de asteroides, uma região que já havia revelado os asteroides Ceres e Pallas. Ele tinha a teoria de que esses corpos eram fragmentos de um planeta maior que teria se desintegrado em algum momento da história do Sistema Solar. Embora essa teoria não tenha se provado correta, sua dedicação à observação dessa área do céu levou à descoberta de Vesta. O nome Vesta foi sugerido pelo matemático Carl Friedrich Gauss, em homenagem à deusa romana do lar e da família. Vesta é o quarto astro a ser descoberto no cinturão de asteroides, após Ceres, Pallas e Juno, e se destaca por ser o mais brilhante de todos eles, podendo, ocasionalmente, ser visto a olho nu na Terra. O período orbital de Vesta ao redor do Sol é de cerca de 3,63 anos terrestres. Sua distância média do Sol é cerca de 353 milhões de quilômetros, ou 2,36 unidades astronômicas. Assim como Ceres, a órbita de Vesta tem uma leve excentricidade, o que significa que a distância entre Vesta e o Sol varia durante seu ciclo orbital. Ao orbitar esse corpo rochoso, a Dawn revelou uma paisagem que lembra muito os planetas terrestres, assim como Terra e Marte. Sua superfície é marcada por crateras e montanhas imponentes, resultado de intensas colisões cósmicas ao longo de bilhões de anos. Um dos achados mais impressionantes foi a descoberta da cratera High Sylvia, uma estrutura gigantesca cujo pico central é uma das maiores montanhas do Sistema Solar. Vesta também mostrou ter uma estrutura interna diferenciada, com núcleo, manto, uma crosta similar à da Terra, o que indica que ele é um embrião planetário, ou seja, um corpo que estava em processo de se tornar um planeta completo, mas cujo crescimento foi interrompido. Após explorar Vesta, a Dawn utilizou seu motor iônico para se mover até Ceres, o maior corpo do cinturão de asteroides e um dos planetas anões do Sistema Solar. As órbitas desses corpos não são muito próximas, mas estão relativamente perto uma da outra dentro do cinturão de asteroides.
No entanto, a DAO não aproveitou um alinhamento especial entre os dois para fazer a transição. Em vez disso, a sonda usou sua propulsão iônica altamente eficiente para viajar entre os dois corpos, ajustando sua trajetória conforme necessário. As órbitas de ambos os corpos possuem inclinações e excentricidades diferentes. Vesta tem uma órbita mais inclinada em relação ao plano do Sistema Solar, enquanto Ceres tem uma órbita mais circular. Essa flexibilidade no uso da propulsão foi essencial, já que a DAO teve que realizar várias correções de trajetória até entrar em órbita ao redor de Ceres em 2015, após deixar Vesta em 2012. Com cerca de 940 km de diâmetro, Ceres é significativamente menor do que a Lua, mas ainda assim guarda características fascinantes. Ceres foi descoberto em janeiro de 1801 pelo astrônomo italiano Giuseppe Piazzi. Ele estava observando o céu noturno com um telescópio em Palermo, quando notou um objeto que parecia se mover em relação às estrelas fixas. Inicialmente, Piazzi pensou que havia encontrado um novo planeta, e ele o nomeou de objeto de Ceres Ferdinand. Após a descoberta, Piazzi teve dificuldade em localizá-lo novamente, pois o objeto parecia mudar de posição em relação às estrelas ao longo do tempo. Ele dedicou um tempo considerável tentando determinar sua órbita e, eventualmente, conseguiu fazer isso. Ceres foi o primeiro asteroide a ser descoberto e é também classificado como um planeta anão, sendo o maior objeto do cinturão de asteroides. O reconhecimento de Ceres como um asteroide e, posteriormente, como um planeta anão ocorreu ao longo do tempo, à medida que a compreensão dos corpos celestes se desenvolveu. Em 2006, a União Astronômica Internacional redefiniu a definição de planeta, resultando na reclassificação de Ceres como um planeta anão, refletindo sua importância e singularidade no Sistema Solar. Sua superfície revelou manchas brilhantes, que mais tarde se mostraram ser depósitos de sais. Esses sais provavelmente se formaram a partir da água salgada que emergiu do subsolo, sugerindo a possibilidade de que Ceres tenha ou tenha tido um oceano subterrâneo. Essa descoberta é especialmente relevante na busca por vida, uma vez que onde há água, há a possibilidade de que existam condições habitáveis. Ceres orbita o Sol a cada 4,6 anos terrestres, e sua composição de rocha e gelo torna diferente de Vesta, que é predominantemente rochoso. Além disso, Ceres é muito menos denso que Vesta, revelando a ideia de que grandes quantidades de água estão presentes sobre sua superfície. Esses achados sugerem que, enquanto Vesta se assemelha mais aos planetas rochosos, Ceres aguarda características que lembram os mundos gelados do Sistema Solar exterior, como as luas de Júpiter e Saturno. A distância média de Ceres ao Sol é cerca de 414 milhões de quilômetros, ou 2,8 unidades astronômicas. A missão DAO terminou oficialmente em novembro de 2018, quando a NASA perdeu contato com a sonda após 11 anos no espaço e quase 7 bilhões de quilômetros percorridos. Apesar disso, seu legado científico é imenso, deixando uma rica coleção de dados sobre esses dois mundos tão distintos. Uma curiosidade marcante sobre a DAO foi que ela foi a primeira sonda a orbitar dois corpos celestes diferentes, algo possível apenas graças à sua propulsão iônica. Outra façanha única da DAO foi ser a primeira a estudar de perto um planeta anão, fornecendo informações valiosas para futuras missões que possam explorar outros objetos semelhantes no Sistema Solar. Em suma, a missão DAO não apenas ajudou a compreender melhor Vesta e Ceres, mas também ampliou nosso entendimento sobre a formação e evolução do Sistema Solar. Ela revelou como esses corpos preservam vestígios de um passado remoto, oferecendo um vislumbre das forças e processos que moldaram os planetas e luas que conhecemos hoje. Embora a sonda tenha se calado, seu impacto na ciência e na exploração espacial continuará a ser sentido por muitas gerações. Em 2003, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial embarcou em uma missão sem precedentes que desafiaria os limites do possível. A missão Hayabusa, o nome que significa Falcão Peregrino em japonês, foi projetada para realizar uma façanha nunca antes tentada: viajar até um asteroide distante, coletar amostras de sua superfície e retornar à Terra.
A história da Hayabusa é uma narrativa de triunfo, resiliência e incansável busca humana por conhecimento. Prepare-se para embarcar nesta incrível jornada espacial e descobrir como uma pequena sonda japonesa capturou a imaginação de muitos e expandiu nossa compreensão do infinito universo. O destino escolhido para essa missão audaciosa foi o Otakama, um asteroide que orbita o Sol e oferece um vislumbre único dos blocos de construção primordiais do nosso sistema solar. Essa sonda, não maior que uma geladeira, foi equipada com a mais avançada tecnologia de sua época, destinada a desvendar segredos que poderiam reescrever o que sabemos sobre a formação do nosso sistema solar e, possivelmente, sobre as origens da vida em nosso planeta. A viagem da Hayabusa até o Itokawa e sua volta marcaria uma série de primeiras vezes na história da exploração espacial, testando a engenhosidade e a perseverança dos envolvidos. Iniciado com o lançamento em maio de 2003, a sonda foi projetada para alcançar o asteroide Itokawa, coletar amostras de sua superfície e retornar à Terra. Cada etapa da missão estava repleta de desafios técnicos e obstáculos imprevistos que mantiveram cientistas e entusiastas do espaço em todo o mundo na beira de suas cadeiras. Após uma viagem de mais de 2 anos pelo espaço, a Hayabusa chegou à proximidade de Itokawa em setembro de 2005. A sonda entrou em órbita ao redor do asteroide, realizando uma série de manobras complicadas para se aproximar e estudar sua superfície. Em novembro de 2005, a Hayabusa conseguiu pousar no Itokawa, um marco notável, apesar de enfrentar desafios significativos, incluindo falhas nos motores de propulsão e na comunicação com a Terra. Esses desafios não impediram a missão. A sonda realizou o pouso e conseguiu coletar amostras, embora inicialmente houvesse incertezas sobre a quantidade de material coletado, devido a um mau funcionamento do mecanismo de disparo do projétil destinado a agitar o material da superfície do asteroide. Em junho de 2010, após superar mais obstáculos técnicos e realizar uma jornada de 7 anos em volta do nosso planeta, a Hayabusa concluiu sua missão de retorno, pousando com sucesso na região de Woomera, na Austrália. As amostras recuperadas, embora menores do que o esperado, representaram um triunfo monumental, sendo as primeiras amostras de material de asteroide trazidas de volta à Terra para análise. As descobertas dessas amostras proporcionaram insights sem precedentes sobre a natureza dos asteroides e seu papel na formação dos planetas e na química prebiótica essencial para a origem da vida. O legado da missão Hayabusa é duradouro, não apenas pela sua contribuição direta para a ciência planetária, mas também como um testemunho da persistência humana diante de adversidades técnicas. Ela pavimentou o caminho para missões subsequentes, como a Hayabusa 2, lançada em 2014 para estudar o asteroide Ryugu, e inspirou uma geração de missões destinadas a explorar e coletar amostras de corpos celestes, expandindo nossa compreensão do universo. Em 1989, o ônibus espacial Atlantis partiu para o espaço, carregando sonhos e aspirações em uma espaçonave muito especial chamada Galileu. Mas vocês sabem de onde vem esse nome? Então prepare-se para uma viagem no tempo. Voltamos ao século XVII, quando um homem chamado Galileu Galilei olhou para o céu através de um telescópio pela primeira vez na história, revelando os segredos dos céus. Galileu não apenas descobriu as 4 maiores luas de Júpiter, mas também desafiou a forma como víamos nosso lugar no universo. A missão Galileu tinha uma tarefa épica: viajar até Júpiter, o rei dos planetas, para desvendar seus segredos e as maravilhas de suas luas. A missão tem como objetivo estudar Júpiter e suas luas com mais detalhes do que qualquer outra nave espacial anterior. Nomeada em homenagem ao primeiro astrônomo moderno, Galileu Galilei,
que realizou as primeiras observações dos céus usando um telescópio em 1610. A espaçonave busca pistas no gigante gasoso que nos ajudem a entender como o Sol e os planetas foram formados há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás. Durante sua trajetória, a sonda realizou sobrevoos próximos a asteroides, como Gaspra em 1991 e Ida em 1993, oferecendo visões sem precedentes desses corpos celestes e descobrindo até mesmo uma pequena lua orbitando Ida, nomeada Dactyl. Galileu chegou a Júpiter em dezembro de 95 e os dados que vieram da espaçonave sobre sua zona atmosférica nos fizeram saber que era apenas o começo. A sonda Galileu lançou uma pequena sonda nas nuvens de Júpiter para coletar dados sobre a atmosfera. A sonda teve que suportar calor e pressão intensos em sua jornada a altas velocidades de 170 mil km por hora. A principal missão da Galileu terminou em dezembro de 97, mas com a nave espacial ainda em boa condição, a NASA aprovou um estudo de 2 anos chamado Missão Galileu Europa. Durante mais 14 sobrevoos, a nave espacial focou na lua gelada Europa, que poderia abrigar um oceano sobre sua superfície. Galileu chegou tão perto de Europa que, se houvesse algo do tamanho de um ônibus escolar, teria detectado. As observações adicionais de Europa apoiaram a teoria de que atualmente existe um oceano de água abaixo da sua superfície. A NASA começou a considerar planos futuros para missões para orbitar a Europa e talvez enviar um módulo de pouso para se aproximar ainda mais da Lua. Aproximar-se demais de Júpiter significava sobreviver à intensa radiação do planeta. Então esses encontros foram reservados para o final. Apesar disso, Galileu sobreviveu a esses desafios. A sonda Cassini, que temos um vídeo no canal, quando estava a caminho de Saturno, passou por Júpiter no final do ano 2000 e, durante algumas semanas, ambas as espaçonaves observaram o gigante do nosso sistema solar. Galileu mergulhou na atmosfera de Júpiter em 21 de setembro de 2003, terminando deliberadamente com sua missão para proteger um dos seus próprios descobrimentos, o possível oceano sobre a crosta congelada da Lua Europa. Galileu mudou a maneira como vemos o nosso sistema solar. Foi o primeiro a sobrevoar um asteroide, o primeiro a descobrir uma lua em torno de um desses corpos e forneceu as únicas observações diretas de um cometa que colidiu com o planeta. O impacto do cometa Shoemaker em Júpiter em julho de 1994 representou um dos eventos astronômicos mais espetaculares e significativos observados em tempos modernos. Descoberto em março de 1993, o cometa foi o primeiro a ser observado orbitando um planeta em vez do Sol. Antes da sua colisão, o cometa havia se fragmentado em vários pedaços devido às poderosas forças de maré de Júpiter durante uma passagem anterior. A colisão desses fragmentos com a atmosfera jupiteriana proporcionou uma oportunidade única para cientistas de todo o mundo observarem e estudarem os efeitos de tais impactos em grande escala, tanto no corpo celeste atingido quanto nos próprios fragmentos do cometa. Os impactos geraram enormes bolas de fogo que subiram acima da atmosfera de Júpiter e deixaram marcas escuras visíveis, algumas das quais eram maiores do que o diâmetro da Terra na camada das nuvens do planeta. Essas marcas persistiram por vários meses, oferecendo aos cientistas dados preciosos sobre a composição atmosférica de Júpiter, as dinâmicas de impacto e os processos de recuperação atmosférica. Além disso, o evento destacou a importância de Júpiter no sistema solar como um aspirador do espaço, cuja forte gravidade pode atrair e capturar objetos que, de outra forma, poderiam colidir com a Terra. Isso gerou discussões sobre o papel dos gigantes gasosos na proteção de planetas rochosos menores contra os impactos catastróficos. As temperaturas do Sol variam de acordo com a camada. O núcleo solar é a camada mais quente. Dentro do núcleo, as temperaturas não ficam abaixo de 15 milhões de graus Celsius. À medida que se aproxima da superfície de plasma do Sol, as temperaturas caem.
Na fotosfera, a temperatura já diminui para cerca de 5.900 graus Celsius. Em algumas áreas mais escuras, chamadas pelos astrônomos de manchas solares, a temperatura é ainda mais baixa, em torno de cerca de 3.500 graus Celsius. No entanto, a maior surpresa está na coroa. As temperaturas tendem a subir novamente nessa camada, chegando a 2 milhões de graus Celsius na coroa mais externa do Sol. Estudos científicos ainda analisam como a energia se move do interior do Sol para criar calor na atmosfera, e a PSP tem uma grande importância nessa pesquisa. Na Terra, experimentamos ejeções de massa coronal. Esses eventos poderosos lançam enormes massas de plasma pelo espaço, movendo-se a velocidades de 100 a 3.000 km por segundo. Muitos desses eventos não encontram nosso planeta, mas quando encontram, torcem e esticam o campo magnético da Terra. Os resultados podem variar de belas exibições da aurora boreal a interrupções nas comunicações e na rede elétrica. A PSP foi lançada em agosto de 2018 e em outubro do mesmo ano a espaçonave se tornou o objeto artificial mais próximo do Sol. O recorde anterior, 42 milhões de quilômetros do centro do Sol, foi estabelecido pela espaçonave Hélios 2 em abril de 1976. O conceito da Parker Solar Probe tem origem no relatório de 1958 do Conselho de Ciências Espaciais da Academia Nacional de Ciências, que propôs várias missões espaciais, incluindo uma sonda solar para passar dentro da órbita de Mercúrio com o fim de estudar as partículas e campos nas proximidades do Sol. A Parker Solar Probe é a primeira espaçonave a voar para a baixa coroa solar, para avaliar a estrutura e dinâmica do plasma coronal e do campo magnético do Sol, o fluxo de energia que aquece a coroa solar e impulsiona o vento solar, bem como os mecanismos que aceleram as partículas energéticas. Os sistemas da espaçonave e os instrumentos científicos estão localizados na porção central da sombra do escudo, onde a radiação direta do Sol é totalmente bloqueada. Se o escudo não estivesse entre a espaçonave e o Sol, a sonda seria danificada e se tornaria inoperante em minutos. Como a comunicação por rádio com a Terra leva cerca de 8 minutos, a Parker Solar Probe terá que agir de uma forma autônoma e rápida para se proteger. Isso será feito usando 4 sensores de luz para detectar os primeiros vestígios de luz solar direta vindos dos limites do escudo e envolvendo movimentos das rotas de reação, para reposicionar a espaçonave dentro da sombra novamente. De acordo com o cientista do projeto, a equipe a descreve como a espaçonave mais autônoma que já voou. A trajetória da espaçonave inclui 7 sobrevoos sobre Vênus ao longo de quase 7 anos para diminuir gradualmente sua órbita elíptica ao redor do Sol, tendo planejado um total de 24 órbitas. As assistências gravitacionais interplanetárias fornecerão desaceleração adicional em relação à sua órbita heliocêntrica, o que resulta em um recorde de velocidade heliocêntrica no periélio, ponto mais perto do Sol na sua órbita. À medida que a sonda passa em torno do Sol, atinge uma velocidade de até 200 km por segundo, o que torna o objeto mais rápido feito pelo homem, quase 3 vezes mais rápido que o recordista anterior, também a sonda Hélios 2. Em setembro de 2023, a espaçonave viajou a 176,5 km por segundo, rápido o suficiente para voar de Nova York a Tóquio em pouco mais de 1 minuto. Em novembro de 2018, a Parker observou seus primeiros zigue-zagues magnéticos, reversões repentinas no campo magnético do vento solar. A Parker descobriu também evidências de uma zona livre de poeira cósmica de 5,6 bilhões de quilômetros de raio do Sol, devido à vaporização de partículas de poeira cósmica pela radiação solar. É como se fosse uma zona de calmaria entre zonas turbulentas, como o olho de furacão, onde os ventos se acalmam no seu centro. Em abril de 2021,
Durante seu oitavo sobrevoo pelo Sol, a Parker Solar Probe encontrou condições magnéticas e de partículas específicas a 7 milhões de quilômetros de distância do centro da nossa estrela mais querida. Esse evento foi descrito pela NASA como tocar o Sol. Uma curiosidade: em setembro de 2022, a primeira descoberta de um cometa foi feita em imagens da Parker Solar Probe. O cometa é denominado PSP-001 e foi encontrado por Peter Barry, que participa do projeto Sungrazer, um projeto que caça cometas no sistema solar. O PSP-001 foi descoberto em imagens de maio de 2022, parte da 12ª aproximação da espaçonave ao Sol. A missão da sonda espacial Giotto, lançada pela Agência Espacial Europeia, representou um dos marcos mais significativos na história da exploração espacial, ao se aproximar e atravessar a cauda do famoso cometa Halley em 1986. Esse evento não só proporcionou insights inéditos sobre o cometa, mas também demonstrou o potencial das missões espaciais robóticas de alcançar e estudar objetos distantes e misteriosos do nosso sistema solar. A audácia e precisão dessa missão abriram novas fronteiras na compreensão dos corpos celestes, consolidando a importância das sondas espaciais em nossa busca por conhecimento. O cometa Halley, batizado em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, que previu corretamente o seu retorno em 1758, é um dos mais famosos cometas periódicos conhecidos. Com uma órbita que o traz de volta aos arredores da Terra a cada 76 anos, o Halley tem sido observado e registrado por diversas culturas ao longo dos séculos, sendo mencionado em crônicas chinesas e medievais europeias. Sua órbita previsível faz dele um objeto de estudo fascinante para os astrônomos, mas, até a chegada das missões espaciais do século XX, muito sobre sua composição e estrutura permanecia um mistério. O retorno do Halley em 1986 foi uma oportunidade única para a comunidade científica global, resultando em uma verdadeira corrida espacial para estudá-lo de perto. Além da Giotto, outras sondas como as sondas soviéticas Vega 1 e 2 e a sonda japonesa Suisei foram lançadas, mas foi a sonda europeia que teve o encontro mais próximo e produtivo. A missão Giotto foi meticulosamente planejada para maximizar a coleta de dados científicos e compreender melhor a natureza dos cometas. A escolha de seu nome, em homenagem ao pintor renascentista Giotto di Bondone, que representou o cometa Halley em um dos seus afrescos, simboliza a conexão entre arte, história e ciência. Lançada em 2 de julho de 1985, a sonda Giotto iniciou sua jornada em direção ao cometa Halley, enfrentando as dificuldades de navegação no espaço profundo. A trajetória da Giotto foi ajustada com precisão para garantir que ela passasse o mais perto possível do núcleo do cometa. Durante sua viagem, a sonda se aproximou de sua meta com uma velocidade relativa de cerca de 245 mil km por hora. Uma velocidade que exigiu cálculos precisos para evitar a destruição da sonda pelas partículas presentes na cauda do cometa. Em março de 1986, a Giotto alcançou o seu momento culminante ao passar a apenas 596 km do núcleo do cometa Halley. Durante essa passagem, a sonda enfrentou condições extremas, sendo bombardeada por partículas de poeira e gás. Um impacto particularmente forte danificou a câmera principal da sonda, mas, apesar disso, a Giotto conseguiu enviar imagens e dados valiosos de volta à Terra. As imagens revelaram um núcleo com cerca de 15 km de comprimento, com uma superfície escura e irregular, muito diferente das representações anteriores dos cometas como corpos brilhantes. Além das imagens, a Giotto realizou uma série de medições críticas que transformaram nossa compreensão dos cometas. A sonda detectou uma abundância de compostos voláteis, como água e monóxido de carbono,
observou a complexa interação entre o cometa e o vento solar, contribuindo significativamente para o conhecimento sobre a composição e comportamento desses corpos celestes. O sucesso da missão Giotto não pode ser subestimado. Ela não apenas forneceu um vislumbre detalhado de um dos cometas mais icônicos, mas também abriu caminho para futuras missões de exploração de cometas, como a missão Rosetta, que décadas depois aterrissaria em outro cometa. A Giotto permanece um símbolo do que a colaboração internacional e a determinação científica podem alcançar, inspirando futuras gerações a continuar explorando os confins do nosso sistema solar. Se a história da Giotto despertou a sua curiosidade, imagine as possibilidades que aguardam as futuras missões espaciais. As sondas que exploram os confins do sistema solar são as nossas embaixadoras do cosmos, desvendando os segredos dos corpos celestes e expandindo os horizontes do conhecimento humano. Para aqueles que se interessam pela exploração espacial, a jornada da Giotto é apenas o começo de uma longa e fascinante história de descobertas que continuam a moldar nossa compreensão do universo. E aí, deixa aí nos comentários se você tem alguma história para contar dessa última passagem no cometa Halley, ou se ao menos já era nascido na época. Eu mesmo me lembro um pouco, na época esse encontro foi bastante esperado. E para quem não viu, 2061 é logo ali. Em 2020, a humanidade deu mais um passo ousado na exploração de Marte. Com o lançamento da missão Mars 2020, a NASA enviou o rover Perseverance em uma jornada épica até o planeta vermelho. A missão não era apenas estudar a geologia do planeta, mas também procurar sinais de vida antiga. A jornada começou no Cabo Canaveral, na Flórida, em julho de 2020. Após viajar por 7 meses e cerca de 470 milhões de quilômetros, o Perseverance entrou na atmosfera marciana a uma velocidade de aproximadamente 19.500 km por hora. O pouso da Perseverance em Marte foi um dos momentos mais críticos e emocionantes da missão, envolvendo um processo conhecido como os 7 minutos de terror. Esse apelido se refere ao tempo que a sonda levou para atravessar a atmosfera de Marte e pousar, um processo complexo e autônomo, onde tudo precisava funcionar perfeitamente, sem intervenção humana devido ao atraso na comunicação com a Terra. A primeira etapa para reduzir essa velocidade foi o atrito da nave com a atmosfera, aquecendo o escudo térmico a temperaturas de 1.300 graus centígrados. Logo depois, a cápsula ativou seu paraquedas supersônico para desacelerar ainda mais. O paraquedas foi lançado a uma altitude de cerca de 12 km, e mesmo sendo grande o suficiente para reduzir a velocidade, a gravidade marciana ainda tornava o pouso um desafio. Em seguida, o rover utilizou uma série de retrofoguetes para manobrar até o local de pouso na cratera Jezero. Mas a parte mais inovadora foi o uso do sistema de guindaste aéreo, que desceu o rover lentamente até o solo, usando cabos que o baixaram suavemente na superfície. Isso permitiu que o rover pousasse da maneira mais controlada, minimizando os danos à sua estrutura e equipamentos delicados. Quando as rodas tocaram o chão, os cabos foram cortados e a plataforma de descida voou para longe, evitando qualquer colisão. O pouso ocorreu com sucesso em 18 de fevereiro de 2021, uma operação incrivelmente precisa, deixando o Perseverance no ponto exato dentro da cratera Jezero, pronto para iniciar sua missão de exploração. As primeiras imagens enviadas pelo rover, logo após o pouso, capturaram a imaginação do mundo inteiro, marcando o início de uma nova fase de exploração de Marte. Essa sequência de eventos complexos e de alta precisão fez com que o pouso fosse considerado um dos maiores feitos da engenharia espacial. Uma das grandes inovações dessa missão é o pequeno helicóptero Ingenuity, que acompanhou o Perseverance. Embora sua função inicial fosse simplesmente demonstrar que o voo controlado em Marte era possível, o Ingenuity se tornou um aliado importante para explorar áreas que o rover não consegue alcançar, transformando essa missão em uma das mais tecnológicas já realizadas.
Em Marte, as hélices do Ingenuity precisam girar a 2.400 rotações por minuto para gerar a sustentação necessária. Para efeito de comparação, na Terra, para um helicóptero do mesmo porte e design, as hélices poderiam girar a cerca de 400 a 500 RPM para decolar, uma rotação muito menor. Isso ocorre porque, na Terra, a atmosfera mais densa fornece uma resistência aerodinâmica muito maior, permitindo que as hélices gerem sustentação com uma velocidade de rotação mais baixa. Seu primeiro voo ocorreu em 19 de abril de 2021, e o sucesso dessa empreitada abriu novas possibilidades para a exploração aérea de Marte. Apesar da sua aparência modesta, o Ingenuity tem se mostrado um parceiro fundamental. Ele pode voar a uma distância de até 300 metros do Perseverance, permitindo uma exploração mais ampla da região. Com uma autonomia de voo de cerca de 1 a 2 minutos, ele é capaz de sobrevoar terrenos que o rover não pode alcançar com facilidade. Além disso, o Ingenuity voa a uma altura de aproximadamente 10 a 12 metros, oferecendo uma visão panorâmica do solo marciano, ajudando Perseverance a escolher as melhores rotas e identificar pontos de interesse. Até o momento, o Ingenuity já realizou dezenas de voos, superando todas as expectativas iniciais da missão. O pequeno helicóptero, que originalmente seria apenas uma demonstração tecnológica, se tornou um explorador indispensável, abrindo novos horizontes para futuras missões aéreas em Marte e em outros planetas. Desde então, o Perseverance tem feito o que faz de melhor: explorar. Desde sua chegada à cratera Jezero, o Perseverance tem revelado uma rica história geológica que fornece pistas sobre as condições do passado em Marte. Uma das primeiras e mais emocionantes descobertas foi a identificação de minerais formados em água, como carbonatos e silicatos. Ao explorar o terreno, o Perseverance também identificou características que sugerem que Jezero abrigou um delta de rio. Isso significa que, em algum momento da sua história, a água fluiu para dentro da cratera, depositando sedimentos e criando um habitat propício para a vida. O rover registrou amostras dessa formação. As análises dessas amostras nos ajudarão a entender a história geológica de Marte, possivelmente a responder a pergunta que mais fascina os cientistas: já houve vida em Marte? Além de explorar a cratera Jezero em busca de sinais de vida antiga, o Perseverance também carrega instrumentos que ajudam a preparar o terreno para futuras missões tripuladas a Marte. Um desses equipamentos é o MOXIE, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiments, um verdadeiro pioneiro na exploração espacial. O MOXIE foi projetado para realizar uma tarefa essencial: transformar o dióxido de carbono, que compõe 96% da atmosfera de Marte, em oxigênio. Essa tecnologia tem o potencial de revolucionar a exploração humana no planeta vermelho. Em abril de 2021, o MOXIE fez história ao produzir oxigênio em Marte pela primeira vez, uma conquista inédita. Em um único teste, ele conseguiu gerar cerca de 5 gramas de oxigênio, suficiente para um astronauta respirar por 10 minutos. Embora esse seja um pequeno passo, ele demonstra a viabilidade de futuras missões produzirem oxigênio no próprio solo marciano, tanto para a respiração quanto para o combustível de foguetes que permitiriam o retorno à Terra. Com o MOXIE, a NASA está testando uma tecnologia crucial para o futuro da exploração humana, permitindo que astronautas possam, um dia, viver e trabalhar em Marte com recursos locais. Hoje, o Perseverance continua sua missão, explorando terrenos que antes pareciam inalcançáveis e ampliando nossa compreensão sobre Marte. A cada dia, ele nos aproxima mais de uma era em que a exploração humana de Marte será possível, ao mesmo tempo que responde a perguntas que a humanidade tem feito por séculos. O astrônomo italiano Galileo Galilei virou seu telescópio pela primeira vez em direção a Saturno em 1610, mas seu equipamento não tinha poder suficiente para reconhecer os anéis do planeta. Somente 45 anos depois, em 1655, o astrônomo holandês Christian Huygens descreveu pela primeira vez com precisão os anéis de Saturno como um disco ao redor do planeta.
No final dos anos 1970 e início dos anos 80, 3 espaçonaves, Pioneer 11 e Voyager 1 e 2, completaram sobrevoos de reconhecimento de Saturno, que nós explicamos nos outros vídeos, retornando imagens impressionantes e uma riqueza de informações sobre o planeta, seus anéis e muitos satélites. A construção da Cassini-Huygens começou em 1989, foi uma das sondas planetárias mais pesadas já lançadas. Decolou em outubro de 97 e sua jornada de 7 anos passou por Vênus 2 vezes, a Terra 1 vez e Júpiter 1 vez, ganhando mais velocidade a cada sobrevoo para a viagem final a Saturno. Mais uma vez, a assistência gravitacional ajudando. Quem lembrar o que é assistência gravitacional, comenta aí por favor. Apesar de não ter usado o acelerador, as 4 assistências gravitacionais, mais 7 anos no espaço, percorrendo 3,2 bilhões de quilômetros, fez a espaçonave ter uma velocidade gigantesca. Tanto que, para poder entrar na órbita de Saturno, a sonda teve que queimar combustível durante 97 minutos, para não passar direto pelo planeta dos Anéis. Um teste de câmera da Cassini, feito em 2002, 20 meses antes da sonda chegar a Saturno, forneceu sua primeira imagem do planeta com seus anéis e sua maior lua, Titã, a uma distância de aproximadamente 250 milhões de quilômetros, ou quase o dobro da distância Terra-Sol. Em julho de 2004, a Cassini entrou em órbita ao redor de Saturno e começou uma exploração de 13 anos do planeta, seus anéis e satélites. A espaçonave levava uma outra sonda, a Huygens, que se separou da Cassini em 2005, se jogando na densa atmosfera de Titã. Desacelerada por um paraquedas, a sonda de 300 kg fez um pouso suave na maior lua de Saturno, marcando o pouso mais distante de qualquer espaçonave no sistema solar, e retornou imagens e dados científicos da superfície. Enquanto isso, Cassini seguiu em órbita do planeta, descobrindo, por exemplo, que os anéis de Saturno são formados por fragmentos de gelo com o tamanho de até uma casa, e que existe um hexágono feito de tempestades no polo norte do planeta. A longa missão da Cassini permitiu aos cientistas observarem o planeta dos Anéis por quase metade da sua órbita, que é de 30 longos anos. Em 2017, com seu combustível de controle interno praticamente esgotado, a Cassini mergulhou na atmosfera de Saturno, continuando a enviar dados até o último momento. Os controladores escolheram esse fim destrutivo para prevenir contra a possibilidade remota de que a Cassini pudesse colidir com alguma das luas de Saturno, contaminando com micro-organismos da Terra. New Horizons. A New Horizons foi um projeto ambicioso de lançar uma espaçonave para sobrevoo no planeta anão Plutão e sua lua Caronte. Foi lançada em janeiro de 2006 e se dirigiu para um encontro distante, quase uma década a partir do lançamento. Durante a aceleração, a espaçonave passou da órbita da Lua em 9 horas. Para comparação, a Apollo 11, que pousou na Lua, levou 3 dias. Embora houvesse outras oportunidades de lançamento em fevereiro de 2006 e de 2007, apenas os 23 primeiros dias de 2006 favoreciam um sobrevoo em Júpiter. Qualquer lançamento fora desse período teria forçado a sonda a voar por uma trajetória mais lenta até Plutão, atrasando seu encontro por 2 a 4 anos. O sobrevoo por Júpiter aumentou a velocidade em aproximadamente 4 km por segundo em relação ao Sol, pondo a sonda em uma trajetória mais rápida até Plutão. Como era uma trajetória mais elíptica em relação ao Sol, até outubro de 2011, a atração gravitacional da nossa estrela já tinha desacelerado a sonda em até cerca de 15 km por segundo. Em 2014, a nave estava a uma distância de 32 unidades astronômicas, a medida de distância da Terra ao Sol, ou seja, 4,26 horas-luz, o tempo que os sinais de rádio enviados da Terra demoram para chegar à espaçonave. Ao chegar ao fim de uma jornada de 9 anos e meio nos confins inexplorados do Sistema Solar, a sonda
perdeu contato com a Terra durante angustiantes 81 segundos. A sonda não carrega a quantidade de propelente possível para entrar em órbita em Plutão. Eles só tinham uma chance. Mas apesar dos desafios, eles conseguiram virar a câmera na hora certa. Ufa, hein? Já pensou? A primeira descoberta sobre Plutão pela sonda New Horizons foi realizada muito antes mesmo de se chegar próximo ao planeta anão. A existência de um número maior de luas do que se esperava. Quando a sonda deixou a Terra em 2005, imaginava-se a existência de 3: Caronte, a maior delas, Nix e Hydra. No entanto, à medida que foi chegando perto, 2 outras foram visualizadas: Stygia em 2011 e Cerbero em 2012. Foi descoberto também que Plutão e Caronte estão travados no efeito de maré, o que faz ambos mostrarem sempre a mesma face um para o outro. O sobrevoo do planeta anão aconteceu em julho de 2015, com a sonda passando pelo ponto mais próximo da superfície a cerca de 12.000 km de distância. Outra informação sobre as características do planeta anão foi a atualização do seu tamanho, que é um pouco maior do que se calculava, o que se deve a distorções de imagens com maior distância. Assim, o seu diâmetro exato é de 2.370 km, colocando na liderança em termos de tamanho entre os planetas anões, com 30 km a mais em relação a Eris, o segundo colocado. Com as imagens obtidas pela New Horizons, também se verificou que Plutão possui um relevo acidentado, marcado pela presença de caldeias montanhosas. Plutão também tem uma atmosfera. Se algum dia estivermos lá, ao olhar para cima ao meio-dia, veremos um céu azul. Algumas horas após o encontro, a New Horizons se virou para o interior do Sistema Solar e enviou uma mensagem única: missão cumprida. E continua sua viagem até hoje. A NASA aprovou uma missão estendida e a espaçonave deverá ir mais longe, no cinturão de Kuiper, a pelo menos 1 bilhão de quilômetros além da órbita de Netuno. Mas essa é uma história para outro vídeo. A Messenger foi a primeira espaçonave a orbitar Mercúrio. Seu objetivo principal era estudar a geologia, o campo magnético e a composição química do planeta. Fala aí pessoal, beleza? Fábio Santos aqui e bem-vindos a mais um episódio da nossa série Sondas Espaciais. Vamos falar sobre a sonda Messenger, que conseguiu a proeza de orbitar Mercúrio, que é muito difícil, pois o planeta está muito perto do Sol. Foi um belo desafio para a ciência e também, por que não, um belo desafio para a gravidade. Mas antes, por favor, não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Beleza? Prontos? Então, bora lá! Foi a primeira missão a passar por Mercúrio desde a passagem da Mariner 10, há mais de 30 anos atrás. Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar, que é super atingido pelo calor, pela radiação e pelos ventos solares. As suas temperaturas variam de 430 graus centígrados na parte ensolarada e menos 180 graus na parte da sombra. É um pouco maior e semelhante à nossa Lua, sem atmosfera, com muitas crateras, só que ela foi muito pouco visitada por espaçonaves. Os cientistas tiveram as suas primeiras imagens com alguma definição sobre o planeta quando a sonda Mariner 10 passou por lá há mais de 30 anos. E temos um vídeo também sobre a missão Mariner, vale a pena dar uma passada lá, por aí. Lançada em agosto de 2004, a Messenger tinha uma órbita estacionária em volta da Terra. Depois disso, seu motor disparou para colocar a espaçonave em rota de escape para uma órbita heliocêntrica em volta do Sol, de 0,92 a 1,08 UA, que são as unidades astronômicas, a medida de distância entre a Terra e o Sol. E também ficou a 6 graus do plano elíptico do Sistema Solar. A longa trajetória de 6 anos e meio pelo Sistema Solar interno contou com várias assistências gravitacionais, incluindo o sobrevoo pela Terra em 2005. O sobrevoo sobre a Terra permitiu que os controladores da missão calibrassem todos os instrumentos, ao mesmo tempo que retornavam imagens espetaculares do sistema Terra-Lua. 2 sobrevoos por Vênus em 2006 e 2007, e 3 sobrevoos em Mercúrio antes de entrar em órbita.
2 sobrevoos em 2008 e um em 2009. Nessa ocasião, a Messenger tinha entrado em modo de segurança, então não tivemos informações naquele momento. Mas felizmente não durou muito, 7 horas depois ela voltou a enviar os dados disponíveis. As manobras gravitacionais assistidas entre os planetas do sistema solar interno permitiram que a sonda desacelerasse, pois é muito difícil ficar perto do Sol e entrar em uma velocidade para que seja possível orbitar Mercúrio. Essa desaceleração ajudou a entrar na órbita do planeta e economizar combustível, o que foi muito útil, pois por conta disso a missão pode ser estendida. A Messenger finalmente entrou em órbita ao redor de Mercúrio em 18 de março de 2012. A órbita da sonda era bem elíptica, variando de 9.000 km a 200 km, em um período orbital de 12 horas. Uma das imagens mais notáveis da Messenger foi o envio do mosaico do Sistema Solar em 2011, quando ela conseguiu mandar numa única foto o registro de quase todos os planetas do Sistema Solar, menos Urano e Netuno. Uma contrapartida visual da foto enviada pela Voyager, da foto chamada Retrato de Família. Falamos dessa missão Voyager em um outro vídeo, tá aqui o card e o link na descrição. A sonda completou um ano da sua missão inicial em março de 2012 e tinha tirado incríveis 100.000 fotos do planeta. Uma das descobertas era o deslocamento do seu campo magnético para o norte do planeta, em relação ao Equador, ou a parte central, bem como a descoberta de água em Mercúrio e evidências de atividade vulcânica recente. Em novembro de 2011, a NASA anunciou que a missão seria estendida por mais um ano para poder estudar o máximo solar daquele período. A missão foi estendida até março de 2013. Em abril de 2012, com a ajuda dos motores, o período orbital da sonda passou para 8 horas. Nessa altura, o sistema de imagem da sonda já tinha mapeado o planeta inteiro. Foi também nessa missão estendida que a sonda encontrou evidência de água nos polos do planeta, congelada em locais que nunca vêm a luz solar. É um fato possível porque a inclinação do eixo do planeta em relação ao Sol é praticamente zero. E uma segunda extensão foi feita para a missão Messenger e foi estendida até março de 2015. Durante o tempo dessa extensão, a sonda fotografou 2 cometas, o cometa 2P Encke e o cometa C212S1. Em 2014, os controladores começaram a deixar a órbita da Messenger cada vez mais perto de Mercúrio. Em setembro daquele mesmo ano, após o 10º aniversário da Messenger, a sonda estava com uma órbita que passava por meros 25 km do planeta. E a NASA divulgou depois disso que a sonda cairia em Mercúrio em abril de 2015. E como esperado, em 30 de abril de 2015, a sonda ficou sem combustível e caiu na superfície do planeta Mercúrio. A Messenger circulou Mercúrio mais de 4.000 vezes, trazendo muitas informações e imagens que antes eram inacessíveis para nós. Os cientistas aguardam também ansiosamente a chegada da sonda Bepi-Colombo, que deve chegar lá em 2025. Com isso, completamos a nossa jornada sobre a missão Messenger, que desvendou os segredos do planeta Mercúrio. E por favor, novamente, não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. É muito importante. E a exploração espacial continua, e teremos mais vídeos sobre sondas espaciais. Se tiver alguma sonda específica que você quer ver a história dela, manda nos comentários aí que a gente avalia, beleza? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!